Vamos falar aqui então sobre dinâmica de populações, beleza? Então a gente vai estar iniciando aqui hoje um novo conteúdo, né? Conteúdo aqui de ecologia, né? Dando continuidade aos conteúdos de ecologia, né? Digamos assim, nessa área da biologia, né? Que é a área da ecologia. E vamos lá então, dinâmica de populações. Vamos nessa então, pessoal. Já começa assim com uma pergunta, né? Por que não, né? Vamos começar perguntando aqui. Vamos lá. Como deve ser avaliado o tamanho populacional? Pessoal, o tamanho populacional ele é avaliado pela sua densidade, ok? Então lá, ele é avaliado pela sua densidade. E daí a gente tem então um cálculo para avaliar, para estabelecer então é utilizado um cálculo para estabelecer a densidade populacional. Ah, professor, então a gente vai ter que ver matemática, né? O pessoal que não é muito fã, né? A gente vai ter que ver matemática também, biologia, mas eu pensei que não tinha conta. Mas às vezes a gente esbarra em algumas outras coisas que a gente tem que utilizar as contas, né? Assim como vocês viram em geografia, né? Sobre aqueles cálculos lá que vocês tiveram que fazer na primeira aula. Mas aqui é tranquilo, viu? Não tem segredo não. Ali a gente vai fazer uns cálculos super simples, tá? Que não vai exigir nada assim complexos, fórmulas de Bhaskara e outras fórmulas, tá? Aqui é tranquilo, tranquilidade. Então vamos lá. Como é que é a fórmula, professor? Então vamos lá. É a densidade igual, beleza? Está acompanhando ali comigo? Densidade igual. Aí seria o número da população, né? Seria ali, né, o número de indivíduos de uma população dividido pela área, né? Pelo espaço em que essa população ocupa, né? Que seria a unidade da área, ou, né, o volume ocupado. Então, super simples, né? Você tem ali, tirando essa diferença, né, dividindo ali, você consegue ter a densidade, né? E aqui não é tão chato assim, é super tranquilo. Eu coloquei um exemplo aqui para a gente, né, enfatizar e fixar melhor ainda. Então eu coloquei o exemplo ali, o Japão possui uma área, né, de 377.801 km² e uma população em 2010, ok, em 2010, de 127.156.225 habitantes. Aí a gente vai aplicar aquela fórmula que a gente acabou de aprender aqui, certo? Os dados ali, você tem a área, né, que está em quilômetros quadrados, e você tem o número total da população, ok? Aí a gente faz aqui, densidade, né, é a fórmula, né, igual a população, né, o número de indivíduos, dividido pela área ali, né, pela unidade da área, ou o volume ocupado ali do espaço ali em que reside essa população. Aí a gente vai colocar na fórmula aqui, né, os dados aqui, e vai ficar como? Vai ficar, né, os dados ali dos habitantes dividido pela área ali em metros quadrados ali. Aí você só fazer a divisão, né, aqui é claro eu já fiz, né, para já facilitar para a gente andar mais rápido, né. Então já fiz aqui já o cálculo aqui, deu esse valor aqui e a gente pode dar uma arredondada, uma aproximada, certo? Mais ou menos aqui, então, seria esse o valor aí, 336,5 habitantes por metro quadrado. Então, seria aí a densidade dessa população, né? Aqui no caso, em 2010 aqui. Tranquilo, né? Aqui não tem muito segredo, você utilizando a fórmula ali, né? Não tem muito que fugir ali. Você tem os dados ali e aí você sabendo que tem que fazer a divisão, fechou, você mata a questão, tranquilo. Ele não costuma cair muito isso aqui, tá? Mas geralmente pode aparecer. E daí, então, a gente segue, então. Lembrando que vocês podem participar do chat aí, qualquer dúvida. Joia? Aí vocês mandem as dúvidas de vocês que a gente vai conversando aí. E lembrando que tem o fórum também, né? Eu comentei na aula passada e reforço aqui, caso vocês tenham alguma dúvida, né? Eu regularmente estou olhando o fórum lá e a gente pode estar conversando por lá também. Certo? Então agora a gente vai falar das determinantes da densidade. Os fatores que determinam
a densidade de uma população, seria isso. E a gente começa então pela natalidade, né? Tem a abreviação ali, o N, né? E o que seria a natalidade? Seria a taxa, né, de indivíduos que nascem em uma população. Aí eu coloquei a definição aqui, né? A taxa de nascimento de indivíduos de uma população. Aí a gente tem também a mortalidade, né? São, assim, termos fáceis, né? Que é de fácil compreensão. Mortalidade, então, tem um símbolo M ali e ela está relacionada, então, ao quê? Às taxas de mortalidade, né? As taxas de indivíduos que morrem naquela população, né? Em uma população. Então, eu coloquei ali, ó, taxa de morte de indivíduos de uma população. Não obstante, a gente tem outros dois, que é as imigrações, pelo símbolo izinho ali, e o que seria as imigrações? As imigrações seriam as taxas de indivíduos que vêm, né? Que vêm para aquela determinada população, que chegam naquela população. Aí a gente tem então a taxa de indivíduos entrando em uma população. E, por último, para fechar aqui, a gente tem as emigrações, que é os indivíduos saindo, né? Go away, né? Saindo fora, né? Cascando, saindo desbaratinado. E é pelo símbolo Ezinho ali, então os indivíduos saindo de uma população. Então esses são fatores que determinam. Então dependendo, né, dependendo de quantos indivíduos nascem, de quantos indivíduos estão imigrando, ou de quantos indivíduos estão morrendo, ou a taxa de indivíduos que estão emigrando, vai influenciar na densidade de uma população. Vamos lá então detalhar, vamos ver um pouquinho mais a fundo isso. Então a população, ela está em crescimento quando? Eu posso afirmar que uma população está crescendo de que forma? Então olha lá, olha o esqueminha ali, vamos lá, vamos fazer umas anotações aqui. Então olha só, gente, dá uma observada ali o seguinte, ó, aqui a população ela vai estar crescendo quando a natalidade, então quando a natalidade mais a imigração, a galera está vindo, for maior que a mortalidade e a emigração. Então, quando a natalidade e a imigração é maior, então significa que está nascendo mais e está chegando mais gente, né, naquela população. Significa que a população está crescendo, certo? Muito bem, então. Aí a gente volta aqui, né? Pera lá. Deixa eu voltar aqui no ponteirinho, aqui na setinha. Aí. Uma população, ela está diminuindo quando? Aí você já deve imaginar como que vai ser. Vai ser o inverso, então, do que a gente observou aqui. Então, olha lá. Então, aqui nesse caso, pessoal, a taxa de natalidade mais, né, a taxa de natalidade mais a taxa de imigração, ou seja, a galera que está nascendo mais a galera que está chegando é menor do que a mortalidade e a imigração. O que isso significa? Significa que tem mais gente morrendo e saindo da população do que nascendo e chegando. E por último aqui, não menos importante, a gente vai para uma população que está equilibrada, né? Que ela está em equilíbrio, o que significa o quê? Que a natalidade mais a imigração é equivalente à taxa de mortalidade e emigração. Então a gente viu aqui então esses dois, né? Aliás, esses 4 elementos que atuam controlando a população, seja aumentando, diminuindo ou deixando ela estabilizada em equilíbrio, né? Então não tem nem gente, a população não está nem aumentando nem diminuindo, ela está constante, está numa constância. E daí a gente segue então para mais uma pergunta. Hoje eu estou questionador, hein? Hoje eu estou como? Estou perguntando aí. Quais as medidas de avaliação do tamanho populacional são importantes? Dentre aquelas 4, né, que eu acabei de citar, existem 2 que são principais, que expressam valores significativos, que são a natalidade e a mortalidade. Então principalmente as taxas de alteração de mortalidade e de natalidade.
Isso quer dizer o seguinte, que as taxas de mortalidade e natalidade apresentam valores mais significativos, que dão um salto maior, tanto para você afirmar que uma população está diminuindo ou aumentando. A imigração e a emigração, elas não são tão significativas assim, porque os valores, elas são, digamos assim, comparado a esses dois, são menores. Então, a mortalidade e a natalidade apresentam valores mais expressivos.